está impactando o nosso planeta. Para atender essa demanda crescente, estamos explorando os recursos naturais de forma irresponsável, levando a consequências graves para o meio ambiente. Essas ações não apenas esgotam os recursos que já temos, mas também ameaçam o nosso futuro. Precisamos refletir sobre como tratamos a natureza, pois essa relação pode determinar a nossa sobrevivência. Embora o cenário global ele seja desafiador, nossa situação não é irremediável. A obra Antes que Seja Tarde Demais apresenta a visão de dois autores que defendem que todo ser humano possui dentro de si amplas reservas de compreensão, imaginação e criatividade, bem como uma infinidade de recursos morais inexplorados. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. Olá, você está no canal do Cili e esse é mais um vídeo curadoria. Nesse vídeo contaremos um pouco sobre a obra Lançamento de Maio do Clube. E hoje nós temos uma missão especial, né, Nick? Sim, compartilhar sobre a obra antes que seja tarde demais. Primeiro de tudo, eu curti muito essa leitura. Eu já separei vários trechos para compartilhar com vocês. Pena que o tempo aqui é curto. Nossa, eu também. Mas vamos começar literalmente do começo. Esse é um diálogo entre Aurélio Péchet e Daisaku Ikeda. E falando um pouco dos autores, Aurélio Péchet, ele é acadêmico italiano que fundou o Clube de Roma em 1968. Foi membro da resistência italiana durante a Segunda Guerra Mundial e, após a guerra, tornou-se presidente da Fiat e da Olivetti, mantendo-se ativo em organizações como o Fundo Mundial para a Natureza, Amigos da Terra e o Instituto Internacional do Oceano. Para você que ainda não conhece, o Clube de Roma é uma organização que reúne líderes de pensamento para buscar soluções para problemas globais. Nós falamos do Péchet, agora falando sobre o Dr. Daisaku Ikeda. Ele fundou a Soka Gakkai Internacional, uma organização budista com mais de 12 milhões de membros em 192 países e territórios. Seus diálogos renderam-lhe mais de 240 títulos acadêmicos de universidades e institutos ao redor do mundo, além do Prêmio da Paz das Nações Unidas em 1983. Nossa, Ju, são 2 nomes e tanto. Mas falando sobre o encontro deles, eles se encontraram pessoalmente 5 vezes. Seu diálogo se estendeu por praticamente 10 anos, até o falecimento de Aurélio Péchet em 1984. Outro ponto que eu também achei interessante são os capítulos. Eles são divididos em 3 partes com os respectivos pontos de vista dos autores sobre vários temas. Ao longo do livro, são abordadas temáticas como crescimento populacional irrestrito, degradação ambiental, desperdícios de recursos naturais, desigualdades sociais e consumismo. Tudo isso constitui uma única problemática e deve ser assim considerado, como um problema único com vários aspectos interconectados. Se as questões que envolvem essa problemática forem ignoradas, elas gerarão uma reação em cadeia que poderá levar à destruição total. E aí, sobre a leitura, no prefácio podemos compreender muito bem a proposta do diálogo e os autores, apesar de terem pontos de vista diferentes em determinados assuntos, eles conseguem guiar a conversa para o mesmo objetivo, a partir de visões aprofundadas, ampliando e aperfeiçoando também seus pensamentos. Nossa, e em todo o livro eles reforçam bem sobre a urgência do despertar humano que acreditam ser possível, e a fé que depositam na revolução humana. Inclusive, sobre a conexão entre o homem e seu meio, Péchet afirma: pertencemos a um todo dinâmico muito maior, mostrando que nossa unicidade com a natureza constitui o elemento primordial do nosso ser, e nos alertando fortemente que qualquer coisa que façamos para enfraquecer a natureza ou os nossos laços com ela acabará inevitavelmente nos enfraquecendo também. Ou seja, todas as ações impactarão e envolverão a humanidade como um todo, e não apenas algumas nações ou regiões de maneira independente uma das outras. Inclusive, é um aspecto que o Dr. Ikeda explora em outro momento no livro, trazendo uma visão com base nos ensinamentos budistas, que se concentram em despertar os seres humanos para sua consciência inatamente boa, na certeza de que, uma vez despertados dessa maneira, eles inevitavelmente farão bem e evitarão o mal. De maneira geral, o livro transmite a mensagem de esperança e chamado à ação, nos mostrando que, apesar das dificuldades que enfrentamos, não devemos perder a esperança, porque a nossa situação pode ser transformada. Assim como ele diz em um dos trechos: todo ser humano possui dentro de si amplas reservas de compreensão, imaginação e criatividade, bem como uma infinidade de recursos morais inexplorados e até desprezados. Essas reservas constituem um potencial não aproveitado que pode e deve ser sistematicamente desenvolvido, para reparar os danos que causamos a nós próprios e ao nosso meio ambiente.
e restabelecer os equilíbrios perdidos entre nós. Isso nos permitirá finalmente reverter a situação. Ju, e olha essa capa aqui, nossa, diferente de tudo, e nós buscamos a ideia da construção dela para compartilhar com vocês. Os prédios entremeados de plantas e pássaros representam tanto a urgência quanto a possibilidade de o ser humano encontrar novos modos de vida que equilibrem os avanços técnicos conquistados ao longo de sua história e o restabelecimento de sua relação harmoniosa com a natureza. Confira aqui na tela as datas para receber esse lançamento e não perca o seu. O livro será enviado e disponibilizado a partir de maio. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber os conteúdos e spoilers exclusivos. Muito obrigada. Tchau, tchau.